O Apache solitário e o escravo esperavam pela noiva perfeita. Mas a mulher gorda mudou tudo. No coração de um sertão tão distante que o próprio sol parecia hesitar antes de se pôr, a poeira dançava levada pelo vento cortante. Tudo ali parecia esperar algo enorme, como um trovão silencioso. Era madrugada, e a vila despertava aos poucos, olhos desconfiados fitando o horizonte ardente, onde a iminência do inesperado se anunciava com a mesma força de uma tempestade que nunca chegou. José Ernesto, o fazendeiro de braço firme e alma amargurada, vestia o seu melhor traje. O branco impecável refletia a luz do sol a nascer, quase provocando ofensa aos olhos simples dos moradores. Ao seu lado, o Apache solitário, homem de olhar feroz e silêncio pesado, impaciente, aguardava. Ele, prisioneiro do destino, mais escravo do que livre, também ansiava por aquele momento. A chegada da mulher perfeita. Aquela que dizem encerraria anos de solidão e poder numa só promessa. Mas enquanto havia nela um fogo estranho, uma coragem que parecia vir do íntimo do sertão, daquele chão rachado e seco que todos temiam pisar. Ela não era a noiva perfeita com vestidos finos e sorriso calculado. Não tinha a elegância que os olhos da vila desejavam. Mas naquela manhã, ela ousaria desafiar tudo. No ar, um cheiro distante que cortava a garganta e fazia o coração acelerar. Fumaça. Um incêndio nas bordas da pequena vila, onde as crianças brincavam ignorando o perigo. O céu começava a se tingir de cinza e pânico. Josafá sentiu o aperto no peito, o nó na garganta. O vento levantava a poeira que parecia chorar, enquanto o fogo lambia as casas feitas de barro e sonhos frágeis. Sem hesitar, ela correu, o corpo que antes era motivo de escárnio tremendo, não de cansaço, mas de determinação. As crianças estavam isoladas, presas entre as chamas e o desespero dos moradores paralisados. Ernesto, o homem que carregava o respeito de todos, olhava de longe, paralisado pela dúvida, o medo e talvez uma fagulha inédita de admiração pelo que via acontecendo. Josefa mergulhou na nuvem de fumaça, gritos cortando o ar, mãos estendendo-se, pequenos corpos sendo resgatados do abraço ardente do incêndio. O suor escorria em seu rosto firme, a poeira grudava na pele como a vergonha do vilarejo que agora havia diferente. "Olha ela!" alguém sussurrou. O desprezo se fazendo dúvida. A Josefa salvando nossas crianças? Quem diria? No meio do caos, a atmosfera mudou. O silêncio que pairava entre as pessoas foi invadido por um sentimento bruto e confuso. Respeito. Mas será que esse respeito resistiria? O casamento de Ernesto com a mulher perfeita era iminente. Um pacto selado pelo temor do julgamento e pela tradição. E agora, com Josefa erguendo-se no meio do fogo, tudo poderia ruir. O sol já brilhava alto, a poeira baixava, mas os olhos do vilarejo, antes fechados para a mulher fora dos padrões, agora seguiam-na com um misto de espanto e esperança. Uma nova vida se anunciava, carregada de perigos. Velhas rivalidades dormiam e sussurravam, prontas para despertar. Ernesto encarava Josefa, o coração apertado, dividido seus sentimentos. O amor será que resistiria às sombras do passado? A chama acesa naquele sertão não era apenas do fogo, mas das mudanças que ninguém ousava nomear. E agora, nessa madrugada que amarga a promessa de um dia de celebração, o sertão aguardava. Mas o que viria a seguir? Ira? Perdão? Ou um amor que nasce do inesperado no meio da mais brava tempestade? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí.
E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O sol já brilhava alto, a poeira baixava, mas os olhos do vilarejo, antes fechados para a mulher fora dos padrões, agora seguiam-na com um misto de espanto e esperança. Uma nova vida se anunciava, carregada de perigos. Velhas rivalidades dormiam e sussurravam, prontas para despertar. Enquanto Josefa resgatava as crianças, um clamor espreitava nas sombras da consciência coletiva. Como um misto de temor e curiosidade, um embalo de reverência deslocada. Ernesto, com o coração dividido e os pensamentos em alvoroço, observava a cena se desenrolar. A cada pequena vida salva, uma nova faísca de respeito por Josefa acendeu em seu peito, mas antes que pudesse reconhecer plenamente a revolução que ocorria em seu interior, um estrondo ensurdecedor cortou o ar, fazendo a poeira subir como se o próprio chão estivesse gritante em dor. Das bordas da vila, uma nuvem de fumaça não era a única coisa que se avolumava. Veio uma figura suplicante, o corpo magro e as vestes rasgadas de Miguel, um jovem que outrora fora amigo de Ernesto, agora consumido por um pânico desmedido e clamoroso. Ele se aproximou, os olhos arregalados, como os de um animal que escapa de uma armadilha, e sua voz, ao se elevar, trazia consigo a gravidade de um destino trágico. «Ernesto!» gritou Miguel. O silêncio profundo tomou conta do local. Os murmúrios, que antes se confundiam com os gritos do incêndio, agora estavam suspensos, carregando uma dúvida monumental. A alma do vilarejo vacilava entre a reverência por Josefa e a inquietude que as palavras de Miguel instigaram. O que poderia significar essa revelação? O que você quer dizer? Ernesto indagou, a voz seca, como se sua garganta tivesse sido arrastada pela poeira do sertão. A verdadeira noiva perfeita está escondida. Josefa não é apenas a mulher que desafia os padrões. Ela também guarda um segredo que pode arruinar tudo. Ela, Miguel hesitou, esforçando-se em dar sentido à calamidade que parecia drenar-lhe a coragem. Ela é irmã de um dos traficantes da região, aquele que todos temem. A revelação caiu como uma tempestade. A esperança que havia brotado lentamente entre os moradores agora se retraiu numa onda de desconfiança quase palpável. Ernesto olhou novamente para Josefa, que continuava a atuar como uma heroína incansável, mas agora seu corpo, que antes carregava um símbolo de bravura, parecia curvado sob o peso de um passado oculto. «Isso não pode ser verdade», protestou uma voz da multidão, mas outras já começaram a murmurar entre si, plantando as sementes da dúvida. Olhares que antes eram de admiração, agora se tornaram facas afiadas, cortando a frágil harmonia do momento. Josefa, sentindo o movimento do vento que virava, levantou a cabeça, e seus olhos chamejantes encontraram os de Ernesto. Naquele instante, o mundo à sua volta se despedaçou. O fogo não era apenas aquele que consumia a vila, mas as chamas da traição que agora ameaçavam consumir a ligação que começava a se formar entre eles. A coragem que antes impelia seus pés. Ernesto estava preso entre a gratidão por sua bravura e a dúvida intransigente que acendeu como uma brasa no fundo de sua mente. Todos aguardavam agora as palavras que mudariam o caminho do destino de cada um ali. O sertão, com toda a sua vastidão e mistério, esperava a resposta enquanto a poeira ao redor parecia girar acelerada, como se o universo inteiro estivesse em antítese à incerteza que o envolvia. Aquelas montanhas, testemunhas do amor e da dor, estavam prontas para engolir a verdade que ali se formava, e a tempestade que se aproximava prometia não deixar pedra sobre pedra. O que viria a seguir? Um amor irrompido? Uma tragédia cantada? Ou uma revelação que mudaria o destino de todos? O sertão, insensível e eterno, aguardava. Enquanto o caos se desenrolava na vila, o coração de Ernesto pulsava em compasso frenético, mesclado à tormenta de emoções que o consumia.
diante do assombro coletivo. Sua mente começava a se agitar, a dúvida se insinuando como uma serpente traiçoou. Seu olhar se fixou na mulher, que mesmo em meio às chamas, parecia desafiadora, como um farol na escuridão. Mas as palavras de Miguel ressoavam com uma força avassaladora, ecoando em sua consciência. Josefa, sentindo o peso da desconfiança pairar sobre ela, levantou a voz, uma súplica contra os murmúrios. "Eu sou apenas eu", gritou, a fúria e a angústia se entrelaçando, e a multidão, embora hesitante, ensaiava uma mudança no olhar, entre a fúria e a admiração. Um campo de batalha silencioso firmava-se. Mas em um instante arrebatador, como uma flecha cortando o céu, uma figura emergiu das sombras da multidão. Era Maria, a velha parteira da vila, detentora de segredos que se entrelaçavam na trama do sertão. Seu rosto enrugado, marcado pelo tempo e pela dor, fixou-se em Josefa, e com a voz rouca como o vento cortante do sertão, declarou: "A verdade sobre Josefa é mais profunda do que acreditamos." Os olhares voltaram-se para Maria, a tensão carregando a brisa como se a própria. Gritou, sua indignação transbordando: "Eu conheço a história, conheço seu passado. A verdade é ainda mais sombria." Suas palavras despencaram como pedras sobre águas turbulentas. "O quê?" murmurou alguém da multidão, a incredulidade tomando conta. "O que mais pode haver?" "Aquele que se diz irmão, que se esconde nas sombras." Maria continuou, seu olhar intenso seguindo para Josefa, enquanto as chamas dançavam ao fundo, refletindo no desespero do momento. "Ele não é só um traficante, mas o marido dela. Jurou protegê-la, enquanto ela viveu a vida com medo, sabendo que o passado a seguia como sombra." A revelação caiu como um trovão. O chão sob os pés de Ernesto parecia desmoronar. A imagem que ele construíra de Josefa, essa mulher corajosa que desafiava o vilarejo e seus preconceitos, agora se fragmentava. O olhar dela, outrora confiável, agora carregava um novo peso. Uma história não dita, enredada em mentiras e segredos. "Não, isso não pode ser!" gritou Ernesto, a dor contorcendo-lhe o peito. "Josefa, diga que não é verdade!" O silêncio que se seguiu era palpável. O ar denso e a poeira que antes parecia dançar, agora flutuava como espectros silenciosos. Os moradores que outrora viam Josefa como heroína, agora a viam como traidora. Uma escolha fatídica de bravura em um mundo cruel. As brasas do respeito se extinguiram, dando lugar ao preconceito que, em sua fragilidade, tomava forma. Josefa, lutando contra as lágrimas, ergueu-se diante de todos, a coragem ameaçada ainda pulsando em seu interior. "Eu não sou o que pensam, sou o que me tornei", gritou, onde as chamas refletiam em seu olhar desafiador. "Meu marido, ele não pode me alcançar, não me julguem por quem eu fui." Mas o eco de suas palavras foi abafado por um outro som. Um grito distante, cortante, que subiu das bordas da vila. Uma labareda de terror que se ergueu da fumaça. No horizonte, uma nova ameaça se formava, uma explosão de luz, fazendo a terra tremer e o céu ruir com um som que desvirtuava a sanidade. As lendas do sertão, que falavam de almas perdidas e vinganças eternas, pareciam ganhar vida à medida que um grupo de homens surgia, seus rostos cobertos, portando armas e um olhar de fogo. "Acordem!" bradaram, marchando em direção à vila, a escuridão e a ira indomável refletidas em suas figuras imponentes. O passado nunca morre. O terror tomou conta, e a vila, pequena e frágil, tornou-se o palco de uma tempestade que ameaçava devorar a todos. Enquanto os olhares se cruzavam com desespero e desilusão, Josefa e Ernesto ficaram paralisados perante a incerteza que agora comprometia tudo em que acreditavam. O que restaria no fim disso tudo? A sabedoria de um novo amor? Ou a devastação total, sepultando esperanças e sonhos sob a poeira da tragédia? Enquanto o caos se desenrolava na vila, o coração de Ernesto pulsava em compasso frenético, mesclado à tormenta de emoções que o consumia. Diante do assombro coletivo, sua mente começava a se agitar,
crenças se desmoronando como as chamas que devoravam o horizonte. O que estava em jogo eram não apenas vidas, mas a verdade, a esperança e tudo o que ele acreditava sobre Josefa. O ar se tornava denso com a tensão, e os moradores, atônitos, mal conseguiam elevar os olhares do chão para a mulher que estava se tornando um dilema renitente em suas vidas. E então, como se o céu tivesse se abrido em resposta ao clamor da multidão, um grito desesperado ecoou, um rugido que cortou a confusão. A voz de Ana, a jovem mais querida da vila. Com pressa, ela atravessou o cenário de fumaça e pânico, parecendo o espectro de luz em meio à escuridão. Ela, gritou Ana, desesperada. Há algo que você deve saber antes que tudo acabe. O seu marido, ele, não é como você pensa. Os olhares se voltaram, a murmuração da multidão se intensificando. Ernesto sentia a garganta seca, seu coração acelerava. O nó em seu estômago se aprofundava. Ele nunca conheceu a verdadeira história de Josefa, e agora a verdade parecia trazer um novo escândalo à tona. Ana continuou, a voz crescente pelo medo e pela urgência. Ele não apenas é traficante, mas foi quem colocou fogo na vila. Ele mesmo ordenou os ataques para espalhar o terror e assim forçar as pessoas a se unirem a ele. Eram palavras explosivas, como uma bomba que se despedaçava no silêncio pesado. O que antes fora ódio misturado com admiração, agora se tornara um turbilhão de confusão e raiva. Olhares de desprezo e acusação foram lançados sobre Josefa. O chão parecia se abrir sob seus pés. A projeção de heroína se desmoronava em sua frente, revelando um ser humano cujas verdadeiras intenções estavam veladas nas sombras. Ernesto, que a havia visto como a personificação da coragem, agora se perguntava se era tudo uma farsa. É verdade, Josefa. Sua voz tremia, uma mistura de dor e traição ecoando de seus lábios. Os batimentos do seu coração eram estrondos, como trovões que anunciavam uma tempestade. Josefa, com os olhos arregalados, retraiu-se diante da revelação, como se uma flecha tivesse atingido seu peito. Ela não sabia, não tinha ideia do que estava por trás daquela máscara que vestira por tanto tempo. E quando respondeu, estava clara a agonia em sua voz. Não, ela gritou, sufocada pela verdade que todos pareciam endossar. Eu não sei o que ele faz. Ele disse que me protegia, que vivíamos em segurança. Mas ninguém parecia dispor de compaixão, e os murmúrios se espalhavam, como o vento que espalha a poeira. O olhar de Ernesto buscava discernir a verdade nas palavras dela, mas havia algo mais. Um mistério adicional começava a despontar no ar pesado. Ana, percebendo a confusão crescendo ao redor, lançou uma última carta no jogo de revelações. Eu vi, disse, e sua voz soou como um sino distante que anunciava a desgraça. Ele está aqui, na vila. O marido dela está entre nós. Os olhares se voltaram para as sombras, e a tensão cresceu como um campo de batalha pronto para eclodir. Havia medo no ar, medo crasso e palpável. A multidão agora estava a um passo do frenesi, e cada um sentia a urgência de proteger a própria vida em um ambiente que rapidamente se tornava hostil. Ernesto encarou Josefa, os sentimentos conflituosos fervendo na sua mente. O que deveria fazer? Naquela fração de segundo, o futuro que vislumbrara se rompeu, e um novo destino se tornava visível, mas assustador. De repente, um estalo ecoou, um movimento nas sombras. Saia daqui! Gritou um homem, e ao longe, uma figura emergiu da multidão, um semblante que fez o sangue de todos ferver de horror. Era um homem alto, com a presença de um predador, que andava com confiança entre os membros da vila, olhos frios como aço. Os boatos sobre ele, sobre sua maldade, tornaram-se reais e palpáveis, e um silêncio mortal se seguiu. A cena estava armada. Os laços de amor foram cortados, segredos desnudados, e um novo inimigo surgia. Os corações batiam descompassados entre si, e o sertão, ainda testemunha silenciosa, aguardava a próxima jogada no palco de dor e revelação. O futuro de cada um
agora dependia de escolhas que não podiam ser desfeitas. O que resta àqueles que amam quando a verdade se transforma em um pesadelo? A tempestade estava apenas começando. O silêncio pairava, denso como a fumaça que ainda se erguia no ar. A tensão era palpável, um fio prestes a romper. A figura sombria avançava pela multidão, seus passos ressoando, ecoando no coração aflito de todos. Com cada movimento, o medo era como um edredom sufocante que se fechava ao redor de cada um ali. Para onde seus olhos se voltassem, o desespero era visível. Muros de desconfiança se erguiam entre amigos, entre os que já foram amados. Ernesto, paralisado pela revelação devastadora, mal conseguia acreditar. Um rodamuinho de sentimentos o estrangulava. Os olhares daqueles ao seu redor se voltavam para Josefa, e o clima de respeito a ela concedido transformava-se em aversão. E em meio a isso, um pânico reverberou entre os presentes. "Ei, ele está aqui!" A voz de Ana, trêmula, cortou o ar, carregando consigo não apenas seu medo, mas uma verdade aterrorizante. O homem se aproximava, olhos insaciáveis como feras, enquanto a multidão se encolhia. Um grito rompante ecoou. Era Miguel. "Ele não pode nos machucar. Ele nunca pode, não depois de tudo." Sua voz tremia, as palavras quase se perdendo no turbilhão de horror que se desenrolava. Mas já era tarde. O homem, com sua presença opressiva, parou. O olhar frio que trazia, ardendo sob a luz do sol, fez todos silenciarem. Ele levantou a mão, um gesto que fez corações pararem. E então, um som rompeu o silêncio. Uma risada distante, sarcástica, perfurando o pesadelo. Era a risada do homem que se apresentava como ameaça, o esposo que Josefa acreditava proteger. "Olhem para vocês, tolos!" Sua voz ecoou, cantando na desolação. "Vocês acham que podem escapar do que sou? O passado nunca morre." Ao ouvi-lo, o corpo de Josefa tremeu. O chão pareceu abrir-se sob seus pés. "Não!" ela gritou. Uma súplica de desespero, mas suas palavras se perderam no espiral do pânico. A multidão, uma fração de segundos antes admiradora, agora se tornava um lobo faminto diante da presa. E então, como se o destino tivesse reservado uma última peça de cruel ironia, um novo grito passou por eles como um relâmpago. Uma mulher cuja identidade era estranha à maioria emergiu das sombras. "Esperem! Esperem!" exclamou. Mas a urgência de sua voz foi abafada. Ela avançou e, com um gesto dramático, retirou um manto que ocultava sua figura. A cena era avassaladora. A mulher revelava, sob a luz do sol, uma ferida profunda no braço, uma marca comprometedoramente familiar que fez todos, inclusive Josefa, estremecerem. Sua voz, agora grave, retumbou. "Eu sou Eva, irmã de Josefa. E meu marido é o verdadeiro responsável por tudo. Ele armou isso para eliminar os que ousam se opor ao nosso legado." A revelação, como um raio enraivecido, fez o chão parecer tremer. Os olhares viraram-se para Josefa. Olhos que antes iluminavam-se com admiração, agora estavam preenchidos de horror. A verdade crescia como uma sombra ao seu redor. "Seu marido?" murmurou Ernesto, a incredulidade tintando suas palavras. "Ele armou tudo isso? Ele se disfarçou!" gritou Eva, a voz embargada pela dor. "Ele fez de mim um instrumento de seus planos. Eu não sou a vilã." A multidão, agora repleta de perguntas e incertezas, ficou em silêncio. Todos sentiam a tensão pulsar, um fio prestes a romper. O que estava acontecendo? Quem eram eles? O que eram, se fosse mesmo possível crer nas palavras daquela mulher? Enquanto pensavam nisso, rulitos de dor deslocaram-se ao longe, um prenúncio de outro conceito. Os homens que antes pareciam predadores, agora serviam apenas como marionetes. As lealdades estavam sendo questionadas. Cada um se perguntava se poderia apoiar agora aqueles que antes amavam. O sertão,
testemunha eterna dos segredos que circulam entre seu solo, esperava. Com um selo de mistério pairando no ar pesado, a linha entre amor e traição se tornava tenebrosamente tênue. E ainda assim, acima de tudo, quem realmente dominaria aquele novo jogo, quando o passado começou a se revelar como um labirinto de setas emaranhadas? O destino de cada um pendia de um fio. O que viriam a decidir? A tempestade estava apenas começando, e a verdade fremeu em seu íntimo, aguardando para explodir. O silêncio pairava, denso como a fumaça que ainda se erguia no ar. A tensão era palpável, um fio prestes a romper. A figura sombria avançava pela multidão, seus passos ressoando, ecoando no coração aflito de todos. Com cada movimento, o medo era como um edredom sufocante que se fechava ao redor de cada um ali. Para onde seus olhos se voltassem, o desespero era visível. Muros de desconfiança se erguiam entre amigos, entre os que já foram amados. Ernesto, paralisado pela revelação devastadora, mal conseguia acreditar. Um rodamuinho de sentimentos o estrangulava. Os olhares daqueles ao seu redor se voltavam para Josefa, e o clima de respeito a ela concedido transformava-se em aversão. E em meio a isso, um pânico reverberou entre os presentes. Ele está aqui! A voz de Ana, trêmula, cortou o ar, trazendo consigo não apenas seu medo, mas uma verdade aterrorizante. O homem se aproximava, olhos insaciáveis como feras, enquanto a multidão se encolhia. Um grito rompante ecoou. Era Miguel. Ele não pode nos machucar. Ele nunca pode, não depois de tudo. Sua voz tremia, quase se perdendo no turbilhão de horror que se desenrolava. Mas já era tarde. O homem, com sua presença opressiva, parou. O olhar frio que trazia, ardendo sob a luz do sol, fez todos silenciarem. Ele levantou a mão, um gesto que fez corações pararem. E então, um som rompeu o silêncio. Uma risada distante, sarcástica, perfurando o pesadelo. Era a risada do homem, que se apresentava como ameaça, o esposo que Josefa acreditava proteger. Olhem para vocês, tolos. Sua voz ecoou, cantando na desolação. Vocês acham que podem escapar do que sou? O passado nunca morre. Ao ouvi-lo, o corpo de Josefa tremeu. O chão parecia abrir-se sob seus pés. Não! Ela gritou uma súplica de desespero. Mas suas palavras se perderam no espiral do pânico. A multidão, uma fração de segundos antes admiradora, agora se tornava um lobo faminto diante da presa. E então, como se o destino tivesse reservado uma última peça de cruel ironia, um novo grito passou por eles como um relâmpago. Uma mulher, cuja identidade era estranha à maioria, emergiu das sombras. "Esperem, esperem!" exclamou, mas a urgência de sua voz foi abafada. Ela avançou e, com um gesto dramático, retirou um manto que ocultava sua figura. A cena era avassaladora. A mulher revelava, sob a luz do sol, uma ferida profunda no braço, uma marca comprometedoramente familiar que fez todos, inclusive Josefa, estremecerem. Sua voz, agora grave, retumbou. "Eu sou Eva, irmã de Josefa, e meu marido é o verdadeiro responsável por tudo. Ele armou isso para eliminar os que ousam se opor ao nosso legado." A revelação, como um raio enraivecido, fez o chão parecer tremer. Os olhares viraram-se para Josefa. Olhos que antes iluminavam-se com admiração, agora estavam preenchidos de horror. A verdade crescia como uma sombra ao seu redor. "Seu marido", murmurou Ernesto, a incredulidade tintando suas palavras. "Ele armou tudo isso? Ele se disfarçou!" gritou Eva, a voz embargada pela dor. "Ele fez de mim um instrumento de seus planos. Eu não sou a vilã!" A multidão, agora repleta de perguntas e incertezas, ficou em silêncio. Todos sentiam a tensão pulsar, um fio prestes a romper. O que estava acontecendo? Quem eram eles? O que eram? Se fosse mesmo possível crer nas palavras daquela mulher. Enquanto pensavam nisso, gritos de dor deslocaram-se ao longe.
Um prenúncio de outro conceito. Os homens que antes pareciam predadores, agora serviam apenas como marionetes. As lealdades estavam sendo questionadas. Cada um se perguntava se poderia apoiar agora aqueles que antes amavam. O sertão, testemunha eterna dos segredos que circulam entre seu solo, esperava. Com um selo de mistério pairando no ar pesado, a linha entre amor e traição se tornava tenebrosamente tênue. E ainda assim, acima de tudo, quem realmente dominaria aquele novo jogo, quando o passado começou a se revelar como um labirinto de setas emaranhadas? O destino de cada um pendia de um fio. E à medida que a confusão crescia, outro grito rasgou o ar, vindo das profundezas da floresta. Algo terrível se aproximava. E a verdadeira natureza do terror começava a se desenhar. O que viria a seguir nesta dança macabra de revelações? O silêncio pairava, denso como a fumaça que ainda se erguia no ar. A tensão era palpável, um fio prestes a romper. A figura sombria avançava pela multidão, seus passos ressoando, ecoando no coração aflito de todos. Com cada movimento, o medo era como um edredom sufocante que se fechava ao redor de cada um ali. Para onde seus olhos se voltassem, o desespero era visível. Muros de desconfiança se erguiam entre amigos. Entre os que já foram amados, Ernesto, paralisado pela revelação devastadora, mal conseguia acreditar. Um rodamuinho de sentimentos o estrangulava. Os olhares daqueles ao seu redor se voltavam para Josefa, e o clima de respeito a ela concedido transformava-se em aversão. E em meio a isso, um pânico reverberou entre os presentes. Ele está aqui. A voz de Ana, trêmula, cortou o ar, trazendo consigo não apenas seu medo, mas uma verdade aterrorizante. O homem se aproximava, olhos insaciáveis como feras, enquanto a multidão se encolhia. Um grito rompante ecoou. Era Miguel. Ele não pode nos machucar. Ele nunca pode, não depois de tudo. Sua voz tremia, quase se perdendo no turbilhão de horror que se desenrolava. Mas já era tarde. O homem, com sua presença opressiva, parou. O olhar frio que trazia, ardendo sob a luz do sol, fez todos silenciarem. Ele levantou a mão, um gesto que fez corações pararem. E então, um som rompeu o silêncio. Uma risada distante, sarcástica, perfurando o pesadelo. Era a risada do homem que se apresentava como ameaça, o esposo que Josefa acreditava proteger. Olhem para vocês, tolos! Sua voz ecoou, cantando na desolação. Vocês acham que podem escapar do que sou? O passado nunca morre. Ao ouvi-lo, o corpo de Josefa tremeu. O chão parecia abrir-se sob seus pés. Não! Ela gritou. Uma súplica de desespero. Mas suas palavras se perderam no espiral do pânico. A multidão, uma fração de segundos antes admiradora, agora se tornava um lobo faminto diante da presa. E então, como se o destino tivesse reservado uma última peça de cruel ironia, um novo grito passou por eles como um relâmpago. Uma mulher, cuja identidade era estranha à maioria, emergiu das sombras. Esperem, esperem! Exclamou, mas a urgência de sua voz foi abafada. Ela avançou e, com um gesto dramático, retirou um manto que ocultava sua figura. A cena era avassaladora. A mulher revelava, sob a luz do sol, uma ferida profunda no braço, uma marca comprometedoramente familiar que fez todos, inclusive Josefa, estremecerem. Sua voz, agora grave, retumbou. Eu sou Eva, irmã de Josefa, e meu marido é o verdadeiro responsável por tudo. Ele armou isso para eliminar os que ousam se opor ao nosso legado. A revelação, como um raio enraivecido, fez o chão parecer tremer. Os olhares viraram-se para Josefa. Olhos que antes iluminavam-se com admiração, agora estavam preenchidos de horror. A verdade crescia como uma sombra ao seu redor. Seu marido, murmurou Ernesto, a incredulidade tintando suas palavras. Ele armou tudo isso. Ele se disfarçou, gritou Eva, a voz embargada pela dor. Ele fez de mim um instrumento de seus planos. Eu não sou a vilã.
A multidão, agora repleta de perguntas e incertezas, ficou em silêncio. Todos sentiam a tensão pulsar, um fio prestes a romper. O que estava acontecendo? Quem eram eles? O que eram, se fosse mesmo possível crer nas palavras daquela mulher? Enquanto pensavam nisso, gritos de dor deslocaram-se ao longe, um prenúncio de outro conceito. Os homens que antes pareciam predadores, agora serviam apenas como marionetes. As lealdades estavam sendo questionadas. Cada um se perguntava se poderia apoiar agora aqueles que antes amavam. O sertão, testemunha eterna dos segredos que circulam entre seu solo, esperava. E então, com a luz do sol ofuscando todo o horror, uma outra cena se desenrolou à distância. Um grupo de homens robustos, visíveis entre a poeira e as chamas, começava a avançar. Com camisas rasgadas e semblantes hostis, seu olhar era um reflexo de vingança. Um deles, distinto dos demais, com cicatrizes cortando seu rosto, bradava em meio ao caos. "Vocês se esconderam por tempo demais!" exclamou ele, sua voz um trovão. "O passado é uma bomba prestes a explodir, e nós não recuaremos mais." A revelação o tornou um espectro de terror. Eram os guerreiros do passado de Josefa, trazendo não apenas a lembrança de suas raízes, mas o estigma da penumbra que a acompanhava. O olhar de Ernesto fixou-se em Josefa, agora misturado a um sopro de desespero, enquanto os guerreiros se dirigiam para o coração da vila, ameaçando não apenas a segurança da multidão, mas a própria identidade deles. "O que você escondeu de mim?" A pergunta se fez como um eco profundo dentro de Ernesto. Josefa, agora sem palavras, tremia. Os olhares em sua direção se tornavam pesados, como se um véu tivesse sido rasgado, revelando tudo que ela havia mantido oculto. A multidão aflita começava a murmurar, cada fragmento da verdade rompendo as barreiras da confiança, enquanto a figura sombria de seu marido se aproximava pela retaguarda, um sorriso maligno distorcendo seus lábios. "Vocês pensaram que eram livres, mas agora verão a verdadeira face do terror. E eu sou aqui o seu rei." A tempestade estava apenas começando, e no cerne daquilo toda o que restaria quando as chamas do passado consumissem tudo. O sertão, testemunha muda, aguardava a finalização desse movimento, o verdadeiro jogo começando a se desenrolar. O silêncio pairava, denso como a fumaça que ainda se erguia no ar. A tensão era palpável, um fio prestes a romper. A figura sombria avançava pela multidão, seus passos ressoando, ecoando no coração aflito de todos. Com cada movimento, o medo era como um edredom sufocante que se fechava ao redor de cada um ali. Para onde seus olhos se voltassem, o desespero era visível. Muros de desconfiança se erguiam entre amigos, entre os que já foram amados. Ernesto, paralisado pela revelação devastadora, mal conseguia acreditar. Um rodamuinho de sentimentos o estrangulava. Os olhares daqueles ao seu redor se voltavam para Josefa, e o clima de respeito a ela concedido transformava-se em aversão. E em meio a isso, um pânico reverberou entre os presentes. Ele está aqui!" A voz de Ana, trêmula, cortou o ar, trazendo consigo não apenas seu medo, mas uma verdade aterrorizante. O homem se aproximava, olhos insaciáveis como feras, enquanto a multidão se encolhia. Um grito rompante ecoou. Era Miguel. "Ele não pode nos machucar. Ele nunca pode, não depois de tudo." Sua voz, o olhar frio que trazia, ardendo sob a luz do sol, fez todos silenciarem. Ele levantou a mão, um gesto que fez corações pararem. E então, um som rompeu o silêncio, uma risada distante, sarcástica, perfurando o pesadelo. Era a risada do homem que se apresentava como ameaça, o esposo que Josefa acreditava proteger. "Olhem para vocês, tolos." Sua voz ecoou, cantando na desolação. "Vocês acham que podem escapar do que sou? O passado nunca morre." Ao ouvi-lo, o corpo de Josefa tremeu. O chão parecia abrir-se sob seus pés. "Não!" ela gritou. Uma súplica de desespero.
mas suas palavras se perderam no espiral do pânico. A multidão, uma fração de segundos antes admiradora, agora se tornava um lobo faminto diante da presa. E então, como se o destino tivesse reservado uma última peça de cruel ironia, um novo grito passou por eles como um relâmpago. Uma mulher, cuja identidade era estranha à maioria, emergiu das sombras. "Esperem! Esperem!" exclamou, mas a urgência de sua voz foi abafada. Ela avançou e, com um gesto dramático, retirou um manto que ocultava sua figura. A cena era avassaladora. A mulher revelava, sob a luz do sol, uma ferida profunda no braço, uma marca comprometedoramente familiar que fez todos, inclusive Josefa, estremecerem. Sua voz, agora grave, retumbou. "Eu sou Eva, irmã de Josefa, e meu marido é o verdadeiro responsável por tudo. Ele armou isso para eliminar os que ousam se opor ao nosso legado." A revelação, como um raio enraivecido, fez o chão parecer tremer. Os olhares viraram-se para Josefa. Olhos que antes iluminavam-se com admiração, agora estavam preenchidos de horror. A verdade crescia com uma sombra ao seu redor. "Seu marido", murmurou Ernesto, a incredulidade tintando suas palavras. "Ele armou tudo isso. Ele se disfarçou", gritou Eva, a voz embargada pela dor. "Ele fez de mim um instrumento de seus planos. Eu não sou a vilã." A multidão, agora repleta de perguntas e incertezas, ficou em silêncio. Todos sentiam na tensão pulsar, um fio prestes a romper. O que estava acontecendo? Quem eram eles? O que eram, se fosse mesmo possível crer nas palavras daquela mulher? Enquanto pensavam nisso, gritos de dor deslocaram-se ao longe, um prenúncio de outro conceito. Os homens que antes pareciam predadores, agora serviam apenas como marionetes. As lealdades estavam sendo questionadas. Cada um se perguntava se poderia apoiar agora aqueles que antes amavam. O sertão, testemunha eterna dos segredos que circulam entre seu solo, esperava. Com um selo de mistério pairando no ar pesado, a linha entre amor e traição se tornava tenebrosamente tênue. E ainda assim, acima de tudo, quem realmente dominaria aquele novo jogo quando o passado começava a se revelar como um labirinto de setas emaranhadas? O destino de cada um pendia de um fio. E num súbito estalo, a terra começou a tremer. Rachaduras se abriram sob os pés da multidão, a poeira levantou-se obscurecendo a visão. Um rosnado profundo reverberou, ecoando nas almas aflitas. Do chão, como se o próprio sertão se revoltasse, surgiram figuras sombrias, espectros de tempos antigos, que agora tomavam forma. Eram os traumas do passado, os ecoar das lendas e misérias que assombravam aqueles que cruzavam o deserto. "O que é isso?" Alguém gritou, o terror pinçando a voz. A presença sobrenatural dos antigos pareceu reclamar o que lhes pertencera. Aqueles eram seres que representavam os ecos de promessas quebradas e segredos sussurrados nas noites solitárias. Josefa, com os olhos arregalados, viu os rostos de seus ancestrais, com matrizes que lhe eram familiares e ao mesmo tempo estranhas. "O que eles querem de nós?" indagou, o nó na garganta a apertar ainda mais sua voz. E nesse momento crucial, a figura de seu marido se iluminou em um brilho maligno. "São os meus aliados", exclamou, revelando um sorriso que escondia um profundo abismo. "A aliança que forjei com eles é o que me dá poder. O que vocês não entendem é que eu sou parte de algo muito maior." O ar tornou-se mais gélido, o ambiente pesado assim como os suspiros de todos. Os olhos perplexos da multidão se dividiram entre o amor que tinham por Josefa e a traição que a cercava. O sertão reverberava com a urgência do desconhecido, e cada um agora se perguntava: onde estavam as linhas que separavam heróis de vilões? As sombras dançavam, misturando-se aos medos e anseios. Cada apelo à verdade e cada clamor pela liberdade parecia se entrelaçar em um destino que ninguém queria aceitar.
O que havia sido estabelecido até agora despontava como uma frágil estrutura a ponto de desabar. A tempestade estava apenas começando, e no cerne daquela reviravolta, o que restaria quando as chamas do passado consumissem tudo? Cada coração, agora dividido entre amor e dúvida, aguardava a resposta do sertão inquieto, enquanto as sombras que emergiam do nada prometiam desvelar-se. Um sacrifício? Ou acabariam todos devorados pela própria história? A incerteza pairava no ar pesado, e o futuro havia se tornado uma dança de perigos e possibilidades. O silêncio pairava, denso como a fumaça que ainda se erguia no ar. A tensão era palpável, um fio prestes a romper. A figura sombria avançava pela multidão, seus passos ressoando, ecoando no coração aflito de todos, com cada movimento. O medo era como um edredom sufocante que se fechava ao redor de cada um ali. Para onde seus olhos se voltassem, o desespero era visível. Muros de desconfiança se erguiam entre amigos, entre os que já foram amados. Ernesto, paralisado pela revelação devastadora, mal conseguia acreditar. O rodamuinho de sentimentos o estrangulava. Os olhares daqueles ao seu redor se voltavam para Josefa, e o clima de respeito a ela concedido transformava-se em aversão. E em meio a isso, um pânico reverberou entre os presentes. Ele está aqui! A voz de Ana, trêmula, cortou o ar, trazendo consigo não apenas seu medo, mas uma verdade aterrorizante. O homem, avançando com passos firmes e um olhar insaciável, parecia uma tempestade prestes a estourar. Um lobo faminto prestes a lançar sobre a presa indefesa. Ernesto sentiu o coração pulsar em descompasso, a adrenalina subindo, como se cada batida fosse um aviso de perigo. A multidão se encolheu, a tensão palpável cortava o ar. E quando o homem tomou posição à frente de todos, sua voz ecoou, reverberando pela poeira suspensa. "Vejam!" exclamou ele, risos sarcásticos escapando de seus lábios, que pareciam curvados por uma maldade sombria. "Vocês acham que podem escapar do meu legado? Eu sou o sopro atrás de cada sombra que vivem." Josefa, com olhos brilhando de terror e determinação, sussurrou, mal acreditando na realidade diante dela. E então, algo inesperado aconteceu. Uma gritaria brotou do fundo da floresta, gritos estrondosos como trovões. Uma figura surgiu, desfragmentando as sombras, e a multidão paralisou, os olhares fixos em uma mulher que atravessava a poeira e o terror. Era Clara, a velha curandeira do povoado que todos respeitavam, mas cuja presença mantinha um ar de mistério. Com os cabelos brancos esvoaçando ao vento e a face marcada pela idade, ela ergueu as mãos, como se pudesse silenciar o caos com um simples gesto. "Chega!" Sua voz estrondosa como um tambor ecoou na vasta solidão do sertão. Todos, até mesmo o homem ameaçador, se calaram. A atenção centrada na velha sábia que agora se aproximava dos protagonistas da desventura. "O que você faz aqui, Clara?" indagou o homem, sua voz carregada de desdém. "Eu venho lembrar quem você realmente é." A curandeira bradou, gesticulando com fervor. "O passado que você tenta esconder está prestes a desenterrar verdades que nem você pode suportar." O ar parecia eletrizado com suas palavras. A multidão observava. Um misto de esperança e temor se alastrava. "O que você sabe?" O homem insistiu, o tom enfurecido. "Não ouse expor minhas verdades." Clara, diante do medo, prosseguiu. "Eu conheço o seu passado e ele não está longe." Sua revelação pairou no ar como uma lâmina cortante. "Você não é apenas o que mostrou. Seu verdadeiro eu está emaranhado em sombras muito mais sombrias do que os outros imaginam. A mulher que você diz amar, o clima mudava, as cores da paisagem transitavam entre o temor e a expectativa. E então, em um movimento repentino, Clara apontou para Josefa. "A verdade revelará que ela não é quem você pensa." O tempo parou, os olhares se entrelaçaram, e enquanto todos esperavam a revelação, um eco distante soou, e uma explosão feriu o ar. A terra tremeu. O chão vibrava como um estalo ensurdecedor,
e do horizonte um brilho intenso se formou. Crescia, iluminando as sombras com uma luz sobrenatural. O que está acontecendo? A voz de Ernesto tremia, seus olhos fixos na energia que se formava. E então a figura de Clara começou a se desfazer, como uma miragem, enquanto os brados de horror ressoavam. A mulher, agora, em frações de segundos, tornava-se uma sombra, como se fosse sugada pela própria terra. Você não pode escapar. Ela gritou a última mensagem, e à medida que desaparecia sob o caos crescente, a verdade tomou forma. A identidade do homem detrás da cortina, o verdadeiro poder de Josefa. Tudo flutuava como um mistério. E então, como um raio cortante, a compreensão surgiu. O que era amor? O que era traição? Cada coração pulsava entre a alucinação das emoções e a dura realidade. O sertão, testemunha de um colapso de identidades e segredos, aguardava o que viria a seguir. A multidão, agora tomada por uma nova onda de perguntas e incertezas, sentia que tudo havia mudado para sempre. O que se desenrolaria? O que a verdade traria? E quem realmente eram aqueles que se colocavam diante da luz? Entre as chamas de revelações, o futuro se tornava uma dança de possibilidades, e o horizonte prometia mais mistérios. Enquanto as chamas ainda balançavam ferozes, o sertão pulsava em um frenesi inquieto. Os olhos da multidão, outrora curiosos, agora estavam fixos no horizonte, onde Clara, a curandeira, desaparecia como se engolida pela terra, levando consigo a esperança e o mistério. Os seres sombrios da história de Josefa emergiam, e o passado, como um demônio liberto, dançava ao vento. O que vamos fazer? Miguel quebrou o silêncio, os lábios tremendo como folhas secas. Seu olhar buscava uma resposta entre os rostos aterrorizados ao seu redor. Ele não pode continuar a nos ameaçar. A multidão se mexia. Murmúrios de descontentamento e angústia floresceram, como ervas daninhas entre o solo queimado. O homem que se apresentava como verdadeiro responsável pelo terror, agora se ergueu como um colosso diante deles. Sua presença era um veneno que fazia o coração acelerar, espremendo a essência da coragem que antes despertou entre eles. Vocês não sabem quem realmente sou. Sua voz ecoou como trovão, reverberando pelos cantos da alma de cada um. Minha sombra os acompanhará tanto quanto o próprio sol. Josefa, com a ferida aberta da traição e do medo, sentiu-se mais pequena do que nunca. As palavras do marido rompiam a tensa expectativa de redenção que ela teimosamente abraçara. E em meio àqueles sentimentos profundos, algo mágico ocorreu. Uma onda de determinação começou a tomar forma. A coragem dela, outrora sufocada, acendeu uma chama interior. Com a voz tremente, mas firme, ela gritou: "Não sou um alvo nas suas mãos." Sem saber de onde vinha a força, ergueu-se diante da tempestade. "Se eu tiver que lutar, lutarei." Ernesto, finalmente despertando de seu torpor, olhou para Josefa e se viu refletido em seu olhar. Ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas contra aquele homem, mas contra os fantasmas que os perseguiam, os preconceitos que ainda martelavam nas mentes da vila. Com um passo decidido, ele se aproximou dela. "O que você fez foi heróico", disse Ernesto, firme como as montanhas ao redor. "Mas não está sozinha. Nós todos estamos juntos nesta luta." A multidão parecia hesitar, mas as palavras dele eram como uma flecha que atravessava o ar pesado. Os corações começaram a se aquecer, antes paralisados, agora pulsando em uníssono, prontos para enfrentar a tormenta que se avizinhava. A sombra do homem ameaçador balançava, furiosa. Ele percebeu então que seu poder estava desmoronando. O desafio lançado por Josefa era uma faísca de revolta. Antes que pudesse reagir, um grito ecoou da multidão, seguido por outro e outro. O canto de um novo amanhecer começou a brotar, e era a música da coletividade ressonando em harmonia.
Juntos, gritou Ana, empurrando para a frente uma onda de força. Juntos, somos mais fortes. O homem, agora desencadeando sua fúria final, lançou-se para a multidão, mas Josefa liderou a resistência. Com um grito de guerra, ela avançou. O poder de sua determinação não era apenas pessoal, mas uma chama, um marco de mudança que começava a triunfar. No clímax da batalha, o sertão retumbava, e a terra parecia vibrar em resposta à coragem de todos. O sujeito sombrio, descendente de opressões, viu seu domínio evaporar diante da união dos que se levantaram. A luta, uma dança entre sombras e luz, erguia-se até que, finalmente, o homem quebrou-se sob a pressão daquele espírito coletivo. E assim, enquanto ele cedia, Josefa sentiu o peso de seu passado sendo erguido. O sertão, testemunha silenciosa e eterna, observou cada desdobramento como uma promessa de cura e renovação. Por fim, a poeira começou a assentar, e o sol, que pareciam sombras, começou a iluminar novamente o sertão. As risadas substituíam os lamentos, as esperanças renasciam das cinzas, enquanto cada um se voltava. Enquanto a chuva leve começava a cair, lavando as feridas da alma, o povo da vila se uniu. Os laços de amor e respeito foram restabelecidos, e na mente de cada um crescia a certeza de que a vitória não era apenas sobre um homem, mas sobre o que era necessário superar em cada coração. E assim, a história de Josefa e Ernesto tornou-se uma lenda, um símbolo de força e união que ecoaria nas gerações. Contudo, entre os sussurros do vento, ficou a pergunta no ar: como poderiam garantir que nunca mais permitiriam que o medo se infiltrasse em suas vidas? Agora, querido leitor, nós chegamos ao final desta história, mas lembre-se, essa é apenas uma página em um vasto livro de aventuras. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem este incrível conto. Inunde a seção de comentários com suas reações, opiniões e teorias.